Olá, meus amigos, tudo bem? Vou fazer alguns rápidos comentários a respeito do debate no dia 29 à noite, ontem, portanto, do debate do presidente Donald Trump versus o candidato do Partido Democrata, o ex-vice-presidente Joe Biden. Antes de mais nada, é importante que a gente se dê conta de um fator muito importante inicial. Ali em cima daquele palco, debatendo, estavam duas pessoas, ok? Dois seres humanos. Um que é o homem mais poderoso do mundo, supostamente, o Donald Trump, e o outro que deseja ser, já foi o segundo mais poderoso e deseja ser o primeiro através então dessa eleição. O ser humano, Donald Trump, sofreu nas mãos do Deep State americano, que é a burocracia formada pelo FBI, CIA, Departamento de Estado do Obama, o maior assédio que um presidente já sofreu na história, em ambiente democrático, em ambiente republicano. O Donald Trump foi acusado de ter feito coalizão com Rússia, de ter fraudado a eleição. O Donald Trump foi acusado de diversos crimes. Tanto é que sofreu até um processo de impeachment na Câmara dos Representantes, lá eles chamam de House of Representatives, e não de Câmara de Deputados, mas é o equivalente. Então o Donald Trump sofreu até isso, sofreu um impeachment que não vingou, porque o Senado, onde os republicanos têm maioria, não aceitou a palhaçada criada pelos líderes democratas. Então o Donald Trump é evidente que tem algumas contas a saldar com os democratas. O Partido Democrático fraudou FISA warrants, que significam mandatos judiciais por quatro ocasiões contra a campanha do Trump, espionando dentro da campanha do Trump, espionando pessoas dentro da campanha do Trump, acusando pessoas. Os democratas forjaram a demissão do general Flynn, que era membro do governo americano. Os democratas fizeram e aconteceram na pessoa do diretor do FBI, o James Comey, e de sua equipe. Tiveram uma investigação enorme sobre essa Russian collusion durante mais de ano, que não deu em nada. Os ataques viscerais da imprensa norte-americana, as grandes redes, com exceção da Fox, todas atacando dia e noite, minuto a minuto, Donald Trump. Quer dizer, nunca um presidente foi tão atacado pela mídia americana quanto o Donald Trump. Esse mesmo cidadão, Donald Trump, por outro lado, hoje coleciona, não fosse a Covid-19, coleciona o maior conjunto de sucessos gerenciais da história americana também. Os menores índices de desemprego na história americana, os menores índices de desemprego de comunidades negras, comunidades latinas, o menor índice de desemprego de mulheres, né? Então, o país cresceu com força, restabeleceu seu papel, sua posição no mercado internacional como potência, como quem ordena o jogo, frontaliza com a China por conta de práticas comerciais lesivas e desleais da China, o que a China pratica no mundo inteiro, não somente nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. A China, que é um país contra liberdades, que mata dissidências políticas e religiosas, não tem eleição livre, é uma ditadura sanguinária até hoje, a China. Com carinha de capitalista, com carinha de mercado, mas é a China. A China, para vocês terem uma ideia, quando aconteceu em Wuhan, começou a dissipar, começou a se alastrar o vírus, sabe o que os chineses fizeram? Eles proibiram os voos domésticos, ou seja, os voos para outros locais da China a partir de Wuhan, mas não os voos internacionais. Vocês entendem o que é a China? Então o Donald Trump está com tudo isso aqui, entalado na garganta. E é óbvio que o cidadão, o homem, Donald Trump, quando sobe num palco para fazer um debate, ele está com sangue nos olhos.
E quer pegar essa gente toda aí, encostar na parede, prender. Ele tem direito de fazer isso até, porque tudo que ele sofreu continua sofrendo. Ele, a sua família, até seu filho que tem autismo, sofreu ataques de programas de televisão. Né? Agora vamos para o Joe Biden. Joe Biden é um sujeito que não tem mais saúde para disputar. Mas eles estavam entre Joe Biden, o senador Ben, como é que chama-se? O comunista, que eu não lembro o nome agora, que já tentou vencer prévia da Hillary no passado e não ganhou, Bernie Sanders, né? Estava lá Kamala Harris, Amy Klobuchar, Peter Buttigieg, aquele alucinado lá do Texas, que eu não lembro o nome também. Quer dizer, o Joe Biden foi escolhido como sendo o menos pior candidato do Partido Democrata Americano. Ele foi simplesmente o menos pior. Mas ele está nitidamente senil, nitidamente gagá, o Joe Biden. E o Joe Biden vai ser fácil de os socialistas americanos, socialistas como esses que eu acabei de falar, principalmente a Kamala Harris, a Alexandra Ocasio-Cortez, e a senadora Nancy Pelosi, o senador, daqui a pouco eu lembro o nome dele também, que são os dois que estão sempre na linha de frente contra o Trump. Esses caras, eles vão manipular o Joe Biden, se o Joe Biden se tornar o presidente, vai ser uma marionete na mão desses caras, e para o mundo inteiro, para o mundo livre, isso é uma péssima notícia, gente. É uma péssima notícia. O Joe Biden, se estivesse nas suas condições normais de temperatura e pressão, já não seria um cara confiável. No estado senil avançado, vetusto, ele realmente é um perigo para o mundo livre. E se esse cara se eleger, nós vamos sofrer. Nós, Brasil, vamos sofrer. Esse cara não vai se opor a um apoio à Venezuela, a um apoio ao Maduro. Ele não vai se opor, em momento algum, a tentar isolar e ajudar Cuba. E tentar manter as relações com a China. Por quê? Porque o seu filho, Hunter Biden, faturou $1,5 bilhão em uma transação com a China. O seu filho, Hunter Biden, foi membro da Burisma Holding, na Ucrânia, onde ele faturou $1,5 milhão como membro do conselho de administração sem ter aparecido em uma reunião. E, finalmente, mais recentemente, descobriram que o mesmo filho, Hunter Biden, recebeu da esposa do prefeito de Moscou, sem uma explicação, um wire transfer, ou seja, uma TED, de apenas $3,5 milhões. Então, esse é o cara, esse é o Lula como presidente dos Estados Unidos. Vocês entendem? O Joe Biden é o equivalente ao Lula sendo presidente dos Estados Unidos, só que a diferença, já tem um enorme recorde de corrupção dele, do filho e dos parentes, principalmente do irmão dele também. Envolvimento em corrupção. Quer dizer, os Estados Unidos passará a ser um país com viés socialista, totalmente voltado e nas mãos dos socialistas, certo? E vai ter lá um ambiente de corrupção como nunca houve. E corrupção, agora eu já falo em uma outra corrupção, que o governo Obama já foi considerado o governo mais inepto e corrupto da história americana. Caso você não saiba, eu estou lhe contando. Mais inepto e corrupto da história americana. O Joe Biden vai fazer o governo mais inepto ainda e mais corrupto da história americana. A gente espera que os americanos tenham discernimento na hora H e façam uma boa decisão. Então, no debate de ontem, é muito natural que o Trump estivesse extremamente irritado com o que ele está trazendo tudo como bagagem disso, mas ele não se comportou direito. Ele tinha que ter se comportado como presidente dos Estados Unidos, como um homem poderoso e como alguém que honrou o seu país e pretende honrar seus compromissos com o mundo livre. É isso, gente. Então, para vocês entenderem o contexto de por que o Trump estava iracundo e o Joe Biden naquela apatia, até ele se saiu bem, eu diria até que ele se saiu bem, tá? Mas ele é um cidadão com limitações gigantescas. Esse cara não podia ser prefeito de Canoas aqui na Grande Porto Alegre. Ele não podia ser prefeito de Canoas.
O que dirá ser presidente do maior, do país que lidera o mundo livre? Quer dizer, um cara com 70 e poucos anos, já está gaga, lento, não participa de eventos, porque ele fica no subsolo da casa dele lá, com medo do coronavírus, que se pela de medo do coronavírus, não sai para a rua, não faz campanha, certo? E está sendo apoiado pela mídia americana, que detesta o Donald Trump. E o fato de que a mídia americana detesta o Donald Trump, assim como no Brasil detesta o Bolsonaro, já é um enorme indicativo de valor. Sempre aquele que uma Globo da vida, ou uma CBS, MSNBC lá fora, uma CNN da vida, tanto aqui quanto lá, quando eles frontalizam alguém, pode ter certeza que esse alguém é do bem. O caso aqui do Bolsonaro e lá do Trump. Porque a mídia americana e brasileira deixa muito a desejar e certamente não está do lado do bem, está do lado dos interesses lá de trás, daqueles interesses que fizeram com que eles enriquecessem ao longo do tempo e que agora, não estando vendo a cor do dinheirinho, estão indo contra o presidente. É tudo uma questão financeira. Nos Estados Unidos não, nem tanto, mas lá o ambiente do Partido Democrata, da corrupção generalizada dos Clinton e dos Obama e do Partido Democrata americano é uma coisa impressionante, vocês não têm ideia. Se você procurar aí Clinton America, né, e outros documentários sobre o Partido Democrata americano, vai ver do que nós estamos falando. Ok? Então, essa é um breve comentário. O debate, enfim, não foi legal, porque aquele Chris Wallace, eu já conheço o Chris Wallace de muito tempo. Ele é um democrata. Ele faz de conta que é neutro, mas não é. Ele sempre foi um democrata. Ele não gosta do Donald Trump e ele demonstrou isso ontem com veemência, interrompendo o Trump, fazendo perguntas capciosas para o Trump e perguntas abertas para o outro. Né? A gente está acostumado a ver isso. Eu vou fazer uma perguntinha bem tranquila para ti aqui, Gagá, tá? Trump, eu vou fazer uma pergunta dura para ti, que é para tu ficar na defensiva. Quando Donald Trump deveria, e aí ele tem ao lado dele os melhores marqueteiros e assessores de imprensa, de comunicação e de assessoria de mídia, né? E ele ontem não deu ouvidos a nenhum deles e se saiu mal, porque se tem uma coisa que a gente não gosta de ver na televisão é um interrompendo o outro. A ruptura do processo, do meu entendimento do processo de debate, quando um interrompe o outro, eu perco o interesse total no debate, porque eu vejo que ele desanda e não se tem mais respeito, e tudo isso vem em demérito ao debate como um todo. Então, o Donald Trump ontem não se comportou bem. Não se comportou como um cara que tem um acervo de realizações impressionantes, inéditas na história americana. Ele deveria ter se comportado melhor. Espero que ele esfrie a cabeça, por mais que eu entenda o porquê que ele está brabo. Eu entendo perfeitamente, eu acompanho toda a gestão dele, todos os dias, e eu sei o que esse cara está passando. E eu sei muito bem a força que tem o Partido Democrata nos Estados Unidos, que deita e rola e manda na burocracia americana, manda no poder, manda no FBI, manda na CIA, no Departamento de Justiça, manda no Homeland Security, mandam em tudo, mandam nos tribunais. Por isso essa briga toda de tentar emplacar juízes conservadores na Suprema Corte. Porque o resto tudo está lotado, o resto tudo está que nem no Brasil, está tomado. Entenderam? Então a briga é grande, gente, a briga vai longe e eu espero que o meu candidato, Donald Trump, se comporte melhor nos próximos debates, caso haja, né? Do contrário, boa sorte. Era isso. Um abraço a todos.